Tá bom, né? Aí, então, como nós já vimos, os três têm um histórico fantástico, não é? Então, vamos para os três. E, queridos, eu fiz algumas perguntas com alguns tópicos, tá? Então, o primeiro é para cada um de vocês, tá bom? Então, o primeiro assim, é sobre a literatura e a cultura no Amazonas, tá? São aspectos gerais. Eu gostaria de saber como cada um de vocês vê a literatura do Amazonas em relação à literatura brasileira em geral. Essa é a primeira questão. Vou fazer logo duas para vocês já pegarem o ritmo. E quais são as principais características da literatura do Amazonas que vocês acham que são únicas? Ok? A gente pode começar por aqui, depois eu prossigo. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Iná Isabel, que me convidou. Então, falando sobre o que eu acho sobre a literatura amazonense em relação à literatura nacional, né? Eu acho que nos falta representatividade a nível nacional, tanto no mercado editorial, resenhas, publicações especializadas em críticas e resenhas. Então, eu acho que nos falta a representatividade que o Estado merece. E achei engraçado, por exemplo, recentemente, né, a gente está comentando aqui recentemente, o Drauzio Varela veio aqui em Manaus, em abril, foi lançar o seu livro a respeito de histórias do Rio Negro. Se não me falha a memória, esse é o título do livro. E lotou, foi no teatro do Imbeu, né, e ficou lotado, não tinha mais onde colocar gente. Eu acho interessante que uma pessoa que não mora aqui venha para cá, colhe as histórias do nosso, digo nosso porque eu já me considero amazonense, já amazônica, moro há 22 anos aqui. Então, assim, do nosso ambiente, do nosso métier, do nosso léxico, do nosso dia a dia, ele colhe as histórias, vai para o sul, publica lá e vem aqui vender. Não volta, não traz nada, não tem retorno nenhum, apenas isso. Então, será que a gente não tem, como os escritores amazonenses, claro que a gente não tem a mesma, digamos assim, o mesmo networking que ele tem, mas assim, o livro em si, será que nós não temos histórias nossas que mereçam também ser levadas, divulgadas no Sul? Então, o que me incomoda realmente é essa falta de representatividade a nível nacional, e eu acho que a gente merece ter. E a outra pergunta, me desculpa. Quais são as principais características da literatura do Amazonas que você acha que são únicas? As nossas temáticas eu acho que são únicas e o nosso léxico também eu acho que são únicos. E como eu falo que são temáticas, isso envolve outras coisas. Nossos protagonistas são únicos, com vivências únicas também, porque dificilmente alguém viveria num estado que é isolado, digamos assim. Poucas estradas, os rios, são os rios as nossas estradas andantes. Então, assim, essa vivência do ribeirinho, do caboclo, e mesmo também do homem urbano, é único. É isso que eu considero. Boa tarde, agradeço pelo convite. Na primeira pergunta, concordo. Né? Eu acho que muitas das vezes você vê a literatura amazonense como algo distante. Né? Existe um mercado muito centralizado, que é o mercado que é o eixo Rio, São Paulo. Isso é um fato.
mas eu penso que nós temos muito o que escrever da nossa Amazônia. As dores humanas são oriundas de todos, né? E é uma particularidade da nossa região também, né? Você pode fazer poesia das coisas que são nossas, né? Nós temos o Rio Negro, que é maravilhoso, de tantas histórias que podem ser narradas, né, através desse símbolo que é da nossa cidade, né? E como a Sandra falou, a gente sempre tem aquela questão de olhar, a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa, né? Então vem alguém lá do Sudeste que está naquele eixo ali literário e vem para cá me falar da nossa região, quando nós sabemos da vivência de tudo aquilo que o homem da Amazônia até então lhe passa, né? Então tem muito dessa questão também do isolamento, né? A gente ainda é visto como exóticos muitas das vezes, né? Mas eu creio sim, né? Nós temos muito ainda que escrever de Manaus, da nossa terra, de tudo aquilo que brota, né, da nossa Amazônia. Em relação à primeira pergunta, eu vejo o seguinte: primeiro que vamos encarar o livro como um produto de mercado. E quando a gente encara o livro como produto de mercado, né, que nós estamos falando em circulação, né, circulação de massa, né, em massa, para que todo mundo conheça, a gente padece de vários problemas, né, que independem dos autores e dos escritores que estão, inclusive, aqui. A gente depende de uma política, né, de governo que contemple a política editorial. Nós temos que ter uma política editorial aqui que possa fazer com que esses escritores, esses potenciais escritores se incluam no mercado. Vamos considerar, por exemplo, que hoje, levando em consideração a ideia de globalização, que não está, nesse momento está sendo derrubada por quem criou a globalização, né, que um lançamento, por exemplo, de um livro no mercado editorial internacional, ele passa pela seguinte questão: o livro já é lançado, né, com uma possibilidade de se transformar em vários produtos. Ele já sai de lá, varando um filme, ele já sai de lá. Então são milhões e milhões de dólares investidos numa determinado livro. Isso é cruel, né, para nós que estamos aqui num país, né, ou numa região mesmo, né, onde não temos uma política editorial. Como competir com esses camaradas aí? Como competir com eles? Então nós precisávamos de uma política editorial que contemplasse uma mobilização, entendeu, em relação ao mercado, para que nós pudéssemos nos posicionar em representatividade. Fica muito difícil a gente sair fora do setor que produz e distribui, que é São Paulo, né? E quem não está lá em São Paulo, né, corre sempre atrás, né, vai sempre atrás, né? Essa é uma questão fundamental que eu acho. É só a gente ver, por exemplo, o pessoal que trabalha com crianças. Você chega numa sala de aula e pergunta: quais são os bichos da Amazônia? Aí a resposta mais comum são a girafa, tigre, elefante, entendeu? Leão. Essa política é cruel. A outra questão da literatura amazônica, eu não sou muito, eu não me sinto bem nessa ideia. Eu não aprovo, não vou desaprovar, porque eu não aprovo nada, nem desaprovo, né? Mas
não concordo, né, com essa ideia de que existe uma literatura específica, e que nós devemos construir uma literatura específica para a Amazônia. Eu acho que o que nós precisamos fazer, como escritores, como leitores, é procurar entender, né, o diálogo. Nós precisamos dialogar, né, nós precisamos falar da nossa aldeia, mas dialogando com o mundo, né? Até porque esse diálogo pressupõe que as questões humanas, elas são totalmente humanas em qualquer lugar do planeta, né? Em qualquer lugar do planeta. Então, o que nós precisamos fazer é construir um diálogo, né, a respeito do nosso lugar, né, dialogando com o mundo, né? E também levar em consideração que nós fomos colonizados a partir de uma língua europeia, entendeu? Que isso já dificulta muito a nossa comunicação, o nosso diálogo mais com o mundo, entendeu? Como se nós fôssemos o começo do mundo. Então, eu vejo assim, eu acho que a primeira questão é você compreender esse processo. Esse processo é um processo socioeconômico, é um processo religioso, né? Entendendo isso, eu acho que a gente chega numa possibilidade de produzir uma literatura que tenha, vamos dizer assim, mercado, repercussão fora do nosso lugar aqui, né? Já que esse é o tema que nós estamos tratando. E aí tem vários exemplos, tem Márcio Souza, né? E outros autores que saem da Amazônia e que se projetam em nível nacional, que é o Odinho também aqui, que já acabou de ganhar um prêmio, né? E um prêmio nacional. Então, é isso que eu vejo. Obrigada. Eu acredito até que a terceira pergunta já tenha sido introduzida por ele. Mas é assim: você acredita que a literatura pode contribuir para a preservação da cultura e da identidade do Amazonas? Como? Então, e quais são os principais desafios que os escritores do Amazonas enfrentam ainda hoje? Também eu acredito que já começou uma pincelada pelo Wilson, né? Mas eu gostaria ainda de ouvir a resposta de vocês. Nós vamos ter que começar a inverter a próxima pergunta, elas respondem primeiro. Mas eu acho que... Bom, então vamos pegar assim, alguns exemplos que a gente tem dentro do mercado internacional, né? A Chimamanda Adichie, por exemplo, é uma nigeriana e ela fala da Nigéria, mas ela é publicada nos Estados Unidos, em todos os lugares, né? Mukasonga Scholastic, né? Também alcançou Bernardino Evaristo. Eu estou falando de minorias agora, né? Ainda sobre minorias, porque é interessante que a gente fale sobre o que está acontecendo no momento. Então, Itamar Vieira Júnior estava falando sobre quilombolas. Então, assim, é uma minoria, é uma parcela muito pequena da população, mas acontece que você alcança um certo nível dentro e fora do Brasil. No nosso caso aqui do Itamar, por exemplo. E delas, que eu estava comentando, também é a mesma coisa. Então, eu fico me perguntando o que nos falta, né, para ter essa representatividade. E, enfim, eu acho que realmente uma coisa que o Wilson falou, que eu acho que é importante, os nossos representantes dentro da Secretaria de Cultura, fazer primeiro, chegar os nossos livros aos nossos alunos aqui. Então, a gente não tem uma política pública que traga os nossos livros para os estudantes aqui dentro do próprio Estado. Então, se você não tem nenhuma representatividade dentro do próprio Estado, o que dirá fora do Brasil, os outros estados do Brasil?
Então aí é tudo uma cadeia, né? Então se a gente não tem representatividade aqui no Estado, a gente não tem representatividade de editoras, a gente não tem representatividade de resenhas, o nosso trabalho não ecoa, então é toda uma cadeia de negação. E, enfim, e boas histórias a gente tem, né? E eu fico pensando se a gente não poderia reverter isso. E essa é uma das coisas que eu fico me questionando. Eu sou professora da rede pública de ensino e frequento a biblioteca da escola que eu leciono. E a maioria dos autores que lá estão são autores sudeste. Você vê um ou outro autor amazonense, Tiago de Mello, né? Mas o restante não. Então, talvez falte uma política pública realmente que faça esses autores amazonenses entrar nas escolas. Nós temos a CEMED, né, que realiza a Semana da Literatura Amazonense, que é um evento válido porque pode-se conhecer esses autores, né, que estão fazendo a literatura no Estado. Mas ainda assim é pouco, né? Então, até o aluno em si, quando vai na biblioteca, ele não tem uma referência de um autor amazonense, né? São todos de fora. Então, eu creio que falta mais isso, né? A partir do princípio que a gente fala das secretarias de educação, ter um olhar mais voltado para quem está produzindo no nosso Estado. Falta isso, né? Para que então a gente possa ter alunos que venham ler quem está fazendo literatura no seu Estado, né? Então, acho que essa sua pergunta mais ou menos segue essa questão da representatividade, né? Eu acho que o desafio do autor, ele é permanente, né? Ele é permanente. Ele deve batalhar todo dia por política pública, né? Em relação à política pública, por exemplo, quem faz as compras, né? Quem faz as compras, quem decide que essa literatura vai entrar no currículo do Brasil, lá fora, lá no MEC, por exemplo, né? Quem são esses representantes dessas câmaras lá no MEC? Aí é a representação política mesmo, política pública. Em relação aos desafios do autor, eu acho que a gente tem que, ela citou a Shivamanda Ardis, nesse texto, eu li alguns textos dela, mas esse americano, né, que chama americanado, né, mais ou menos assim, e, por exemplo, o desafio, o perigo da história única. Eu recomendo que todo mundo leia esse livro, entendeu? Para a gente compreender aqui qual é a nossa história, o que é que vem ser a história contada pelo outro, entendeu? E como a gente recebe essa história. Então, é um livro pequenininho, tem até palestra dela, entendeu? E ela se posicionou politicamente em relação aos textos dela. Quando chegou a editora que que edita os livros dela, é americana, né? E aí o que foi que os editores disseram para ela? Disseram para ela que ela não ia vender livro com os nomes, né, da Nigéria, os nomes das personagens tinham que mudar, tinham que ser nomes americanos, entendeu? Uma série de outras coisas que eles trabalharam ali para tentar, olha só, para tentar enquadrar enquadrar a literatura dela, que era uma visão nigeriana, né? Uma visão do povo dela, era como eu entendia, ela pelo menos entendia, né? Então, esse é um dos grandes desafios nossos, né? Para isso a gente precisa da universidade. A universidade precisa colocar autores, né? Autores nossos aqui, que você viu o Inglês de Souza aqui, por exemplo, um excelente escritor lá de Óbidos, né? Foi membro da Academia Brasileira de Letras, tem uns livros interessantes para se trabalhar, o Festa do Judeu, tem o livro Histórias, Contos Amazônicos, entendeu? Então,
Eu vejo assim, eu acho que o desafio é esse, né? E não é um desafio só do escritor, é um desafio da política pública, que passa pela universidade, que passa pela Secretaria Municipal, pela Secretaria Estadual, entendeu? A gente precisa valorizar como? Pô, a universidade tem que colocar na roda esses escritores. Ah, são todos ruins? Faz que está todo mundo ruim, mas tem que se posicionar, né? O professor Grêmio diz o seguinte, que é da quantidade que você extrai qualidade, né? Então tem que fazer isso. Na minha opinião é essa. O desafio é permanente, mas não é um desafio só do escritor, não. Obrigada. Agora eu gostaria de tentar situar sobre a experiência de escrever, e aí a gente vai fazer uma pergunta só para cada um responder, porque isso é bem individual, né? Como você descreve seu processo de escrita? É um processo solitário ou você se inspira em outras pessoas? O escritor, ele precisa do outro, né? A gente se projeta no outro para que a gente possa extrair, né, essa questão de solidão. Ela existe só mesmo no momento em que você já tem uma ideia e você vai trabalhar essa ideia. Mas a literatura, ela surge no ouvir, né? No diálogo que você ouve do outro, numa conversa, no olhar, né? Na percepção. O olhar poético, ele tem disso, né? Dessa questão da sensibilidade. Então, boas coisas do que eu escrevo, elas nascem de uma experiência que eu observei e que eu levo para a minha escrita, né? Como eu sou professora, eu observo muito meus alunos, ainda mais porque são adolescentes e eles estão naquela fase de desencontro, de questionamentos, né? Então, eu penso que como professora, eu consigo humanizar minha escrita por essa convivência, né? E da mesma forma que eu consigo olhar esses alunos com mais humanização, justamente por causa da literatura, né? Que faz com que o escritor consiga ver o mundo numa percepção mais sensível, mais humana em relação ao outro, né? Então, o processo criativo, né, esse processo todo, eu acho que é um pacote de situações e que dali acende uma ideia e que com o tempo você vai amadurecendo essa ideia, que pode brotar depois de uma semana, depois de meses, talvez anos, não se sabe o mistério, né, da escrita, mas é mais ou menos assim. Só para registrar aquela conversa anterior do desafio, né? O professor Sérgio, que está ali, escreveu um livro chamado Amazonês, e a partir do momento que, enquanto não havia o livro, ele dizia sempre uma história do preconceito, né? Preconceito linguístico. Então o Amazonês, ele quebra com tudo isso, né? Então hoje você vê tem em camisa, tem em vários lugares. Então você acaba criando uma cultura da língua e você fala, né? Não é uma cultura, não, acaba assumindo essa cultura, né? Bem, em relação à criação, meu trabalho ele é assim, né? Eu me deparo com algum tema e esse tema fica sendo escrito na minha cabeça durante muito tempo. Meus livros eu não escrevo assim de um dia para o outro, não. Eles saem de 10 anos, de 5 em 5 anos no mínimo. Entendeu? Ainda que seja um livro infanto-juvenil, eles passam por esse processo. Principalmente livro infanto-juvenil. Eu acho que eu tenho 2 livros e esse é um processo muito mais complicado de você fazer, porque você está escrevendo para criança, né? Então não é uma escrita para adulto que você não tem muito, os filtros são muito menores, né? Os filtros são muito mais relaxados, né?
Já para a criança não, você tem que maturar aquela ideia, você escreve, faz a revisão, né? Então o meu trabalho, na realidade, ele se dá dessa forma, sempre procurando dialogar. Se eu tenho a sementinha voadora, a famosa sementinha voadora, ela é uma semente que se desprende de uma salmoeira e ela viaja pelo mundo. Olha aí, eu saí do meu lugar e fui viajar para o mundo, para ver como é que eu dialogo com o mundo em relação àquele meu tema. O Andaluz, ele é um texto assim que está dentro do desafio de você desafiar a própria literatura. É um texto cujo principal personagem não fala, entendeu? Então são essas questões assim que eu acho que... E onde foi que eu cheguei a esse personagem? Claro que imaginando, mas percebendo no dia a dia da gente. Percebendo no dia a dia, no meu dia a dia. Eu já tenho uma pergunta sobre isso depois, mas pode continuar. Tá bom, então é essa questão. Eu não tenho uma regularidade como alguns escritores, né? Eu vejo muito as pessoas falam, acordo de manhã, tomo meu café e vou fazer isso. Eu não tenho esse tipo de disciplina, né? Eu escrevo a hora que me dá vontade, né? E às vezes eu tenho vontade de escrever uma semana toda, e outras eu passo 6 meses sem escrever, sem escrever ficção, né? Porque a prática da escrita eu faço mais pelo jornalismo, que eu escrevo todo dia, né? Toda hora. Mas, pegando aqui o que você disse, Wilson, mas mesmo quando a gente escreve temas, ou algum tema específico que nos ronda a cabeça, né, fica maturando lá, a gente sempre busca um personagem, quando a gente vai criar, que traga conflitos humanos. E eu acho que conflitos humanos a gente tem em todo lugar. E por isso que você me perguntou do que nos, digamos assim, nos motiva, né? São os conflitos humanos, e os conflitos humanos têm histórias nossas e histórias dos outros também. Seja uma notícia de jornal que nos remete a uma injustiça, aquilo fica nos comovendo, ou um caso como um massacre, por exemplo, aquilo, seja indígena, seja japonês, no caso aqui do Wilson, né, que está prestes a lançar um livro sobre isso, é o conflito humano que nos move, e isso tem, como eu falei, né, nas nossas histórias e também nas histórias que nós ouvimos, os parentes, notícias, que nos chegam da forma mais variada possível. Mas o fazer literário, eu acredito que ele é solitário. É no dia a dia com a tela do computador, ou quem ainda escreve no papel. Mas depois a gente tem uma troca. Eu acho que isso que é legal na literatura de hoje em dia. A gente não precisa ficar isolado. Então a gente dá para um colega ler, ou um leitor beta para ler também, ou na leitura crítica, que é uma leitura mais especializada. Então a gente encontra profissionais que façam isso para a gente, com a gente, né? Porque depois da gente escrever, eu digo que a gente tem que reescrever. E é aí que a gente começa realmente a moldar o livro, como ele vai se encaminhando mais para o final, a obra já completa, né? E nesse caminhar, a gente encontra muitos escritores ou amigos ou autores, aqueles que são mais aficionados a letras, que nos ajudam. Então, esse compartilhamento é muito bacana. Eu não sei exatamente quanto tempo nós temos, tá? Vocês podem ver aí? 25? Então vou dar uma diminuída. Qual é a sua obra com a qual você mais se identifica, ou a que você mais gosta, e o que inspirou a sua criação?
Também aproveitando, eu vou logo lançar a segunda. Como é que você escolhe os temas ou assuntos para a sua produção? Qual é a sua obra com a qual você mais se identifica? Ou aquela que você mais gosta? E o que inspirou essa sua criação? Bem, acho que cada livro ele tem uma história, né? Um momento. O Português Amoroso 1 e 2, ele foi inspirado na minha vivência em sala de aula. Os alunos tinham muitos conflitos amorosos, né? Que é oriundo dessa fase. E vinha sempre, né? Tudo começou em 2013, quando eu comecei no magistério. E nossas conversas diárias, né, sobre amor, professor, eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano, eu me declaro. E aí foi surgindo, nessa experiência, nesse dia a dia, alguns poemas, né, que falavam sobre a complexidade do amor, mas utilizando a língua portuguesa. E foi uma obra, o volume 1 foi mais ou menos 5 anos de escrita, né, 2013 para 2018, mais ou menos. Foi bem longo o processo. Né, então, acho que é uma obra que eu consigo me identificar bastante com ela. Né. E o livro de microcontos também eu tenho um apreço muito grande, porque sempre fui leitora de contos, né, eu gosto bastante. Dalton Trevisan, Lídia Fagundes Telles, Clarice, enfim. Então, são autores que fizeram parte, né, da minha vida de leitora. E Cactos e Tubarões também, né, tem um carinho especial. Então, acho que cada livro ele traz um momento, né, diferente ali da sua perspectiva de escrita. E assim como o Wilson, também demoro também para escrever. Português Amoroso foram 5 anos, Cactos e Tubarões foram 2 anos, né? Então a gente vai meio que mastigando mais ou menos ali, aí eu paro um mês, não quero saber, aí depois eu retomo, né? Então é esse mais ou menos o processo. É a sua obra com a qual você mais se identifica, ou então a que você mais gosta e o que inspirou. A outra é como é que você escolhe os seus temas, seus assuntos. Eu acho que dá para ir mais duas, né? Então é o seguinte, a obra que eu escrevi livros assim, interessantes, me dão muita satisfação e muita felicidade. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que chama-se Órfão das Águas. Quando eu escrevi Órfão das Águas, em 1997, e nós estávamos no período trabalhando com as ideias de defesa da natureza, as ideias ecológicas. Certa vez eu fui para um acolhimento de filhotes de peixe-boi lá no IPA, e quando eu vi a situação daqueles bichinhos, me deu uma tristeza, assim, foi aquilo na minha cabeça, entendeu? E acabou saindo esse livro, né? Até porque eu fiz a seguinte associação: esses caras são mamíferos para a gente, eles precisam da mãe para sobreviver, e isso me chocou muito, entendeu? Então eu escrevi esse livro foi bem recebido, ele está na 7ª edição, né? E assim, me deu muita felicidade esse livro, muito gosto, né, de escrever alguma coisa, né? Agora, o livro que mais eu gosto mesmo é o Andaluz, né? O Andaluz é por quê? Porque eu me identifico muito com ele, né? O Andaluz é um conjunto de histórias, como se fossem contos, de malucos da cidade, entendeu? Aqueles malucos que tem em qualquer cidade. Ela falou, os conflitos humanos existem em qualquer lugar. Então, os malucos da minha cidade, inclusive eu, estão ali naquele texto.
luz, na realidade, ele é essa figura, né, que existe em todo lugar, né? E aí é aquilo que eu digo, vamos sair da nossa aldeia e fazer um diálogo com o mundo. Aí eu dialogo com o mundo ali, vou dialogar lá com a Idade Média, com a história da loucura, trabalhando ali com Foucault, né? Por que eu fiz isso? Porque eu também estava na universidade nesse período, estava lendo esses caras todos, estava lendo Nietzsche, entendeu? Então, acabei fazendo esse livro, não é? Trabalhando nesse diálogo com a cidade, com a minha cidade, né? Ele está na terceira edição desse livro, mas ele é um livro que, assim, eu gosto muito desse livro, ele me dá muita satisfação também, porque quando as pessoas que leem esse livro, elas entendem, dizem, pô, esse é um livro muito legal, cara. Aí vem vários comentários, né? Porque o leitor, ele faz outro livro, né? Ele faz uma releitura e ele faz outro livro. Ele pega o nosso livro, lê e faz outro. A gente faz também dos outros livros, né? Então, é assim é essa obra que eu gosto mais. E a escolha também, ela se dá muito no acaso. Para vocês terem uma ideia, quando eu coloquei o nome dessa personagem, Andaluz, entendeu? Eu não tinha a mínima ideia do que seria Andaluz. Depois eu fui pesquisar Andaluz, aí fui para Andaluzia, entendeu? Aí fui para o significado de Andaluz, né? dos invasores, né? Que eram considerados invasores, vagabundos, né? Então eu digo, pronto, está aqui, não vou mudar, né? Não vou mudar. Porque eu trago um pouco também da escrita jornalística, que você faz o quê? Você, para não perder a linha, porque o jornalismo é rápido, você faz uma matéria, tem que fechar o jornal e é rápido ali. Então, antes da pesquisa, você vai dando um jeito ali de terminar a matéria para não perder o raciocínio, e depois você vai e faz as substituições, né? Então, é dessa forma que eu conduzo a minha escrita e a escolha dos textos. Sementinha Voadora, por exemplo, eu vi que seria me lembrei muito da minha infância, e sempre eu perguntava, para onde vão essas sementes, né? Para onde vão essas penugem aqui? Eu trabalhei a Sementinha Voadora. Eu trabalhei na perspectiva da vida. Semente é vida ou não? Entendeu? Enfim, mas nem todos sacam essa ideia, porque é uma ideia também muito complicada, você trabalhar com criança isso, né? Mas a mensagem é por aí. Mas eu achei também bem interessante o fato que você de uma maneira tão suave, tratar da parte do desmatamento, isso aqui vai criar uma situação de nascer ou não nascer, e a parte da acolhida ou não pelo outro. Achei bem interessante. Depois a gente vai fazer uma... Mas é isso. Eu acho que a gente escolhe os temas à medida também a gente muda, né? As coisas vão mudando ao longo do tempo, né? No começo eu escrevia muito sobre injustiças, incômodos, e ultimamente tem sido mais a questão da mudança climática, as mazelas que acontecem no nosso estado, por exemplo, desmatamento também, eu já escrevi sobre isso, garimpo. Então, os temas variam ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada literária. E o livro que eu mais gostei, eu tenho 14 livros publicados, e cada livro, eu sou apaixonada por cada livro, porque assim, dentro desses temas a gente escolhe um personagem e a gente cria esse personagem com a maior verossimilhança possível. Então, a gente se debruça sobre ele e passa escrevendo 2, 3, 4, 5 meses, anos. Então a gente fica com esse personagem, a gente fica meio apaixonado pelo que a gente cria. E então assim, eu já criei as coisas mais absurdas, assim. Eu já criei uma mãe psicopata, por exemplo.
E aí a gente se coloca no lugar dela, se coloca no lugar do filho. Então é um pouco nós também nesse personagem, né? E personagens que não valem nada, a gente também cria. Então tudo faz parte desse mosaico, esse caleidoscópio humano que é a vida, é a própria vida. Mas eu sou apaixonada por cada um deles. Assim, não tem um livro que eu fale que qual você gosta mais. Eu tenho livros que me trouxeram mais alegrias, digamos assim. Reconhecimento, né? Tocaia do Norte, por exemplo, é um menino de 17 anos, um seminarista, e ele quer descobrir o lugar dele no mundo, mesmo presenciando um massacre dos Waimiri Atuari. Então, eu sou muito apaixonada por esse livro, também pelo que ele me trouxe de reconhecimento, né? Ele foi finalista do Prêmio São Paulo também, e acabou que ele ganhou uma, digamos assim, uma janela de interesse da professora Regina da Castanher, que ela está com um projeto da Praça Clóvis. Ela listou, acho que 300 livros e resenhou 300 livros do século XX, da metade do século XX até aqui. Os livros que ela considera os mais significativos, e Tocaia do Norte foi um desses. Então, assim, eu gosto de todos, sou apaixonada por todos e por todos os meus personagens. Mas há livros que caem mais no gosto, ou pela sua relevância, talvez, eu não sei, que nos trazem mais gratificação, digamos assim. Obrigada. Como o nosso tempo está curtinho, eu vou pedir para... Primeiro, amanhã ela vai fechar, tá? Amanhã. Eu quero assim, porque eu iria pedir para o Wilson fazer a visão sobre a Formosa, mas ele já fez, ele parece que ele adivinhou, né? O Andaluz ele também fez. E o que inspirou sobre como escrever Os Órfãos da Água, ele também já respondeu a essa pergunta. Então, para o Wilson vai ficar só a mensagem final para quem já iniciou a ser escritor ou quem está pensando nessa iniciativa, tá? Agora, eu queria que, pelo menos resumidamente, Sandra, você nos falasse um pouquinho sobre a secura dos ossos. Eu tenho uma trilogia, publiquei o primeiro volume, o segundo, e o terceiro ainda está inédito, né? Mas é uma trilogia que fala sobre os grandes massacres indígenas da região amazônica. Então, eu comecei com Tocaia do Norte, que ganhou o Prêmio Manaus e foi finalista do Prêmio São Paulo. E Secura dos Ossos é o segundo volume, e fala sobre o primeiro genocídio do povo do povo Yanomami, que foi em 1993, foi o primeiro massacre que eles sofreram, né? E esse livro foi finalista do Prêmio Lei em 2022. Então, na minha trilogia, o primeiro personagem ele busca um ideal, e é um menino. O segundo volume é uma menina que busca a identidade, porque ela é filha de mãe branca com um pai Yanomami. Então, a mãe some quando ela tem 7 anos, e ela quer saber qual é o paradeiro dessa mãe. E ela vai atrás e descobre o pai Yanomami. Enfim, eu fico até emocionada, porque são os conflitos humanos, né? Quem você é nesse Brasil que é tão miscigenado, que é tão diverso, e que alguns ainda acham que a gente tem que ser, digamos assim, o branco, né? A raça, nem existe mais raça, mas assim, alguns acham que o branco, ele tem uma supremacia, digamos assim. E não tem um povo que não é miscigenado. Então, essa foi a minha personagem, ela vai atrás da identidade. E o terceiro é
o Paralelo 11, que fala sobre o grande massacre do Paralelo 11, né, dos indígenas Cinta-Larga, e a personagem vai atrás do verdadeiro amor, que é o verdadeiro amor não por um amante ou uma amante, mas pelo próximo, né? O amor que é, digamos assim, universal, que é amar o outro por ele ser o outro, cheio de defeitos, de qualidades, de diferenças, que é o que nos faz grande como pessoas, como seres humanos e como humanidade. Então, Secura dos Ossos, eu tenho muito carinho por esse livro também, e enfim, eu procuro caprichar nas minhas personagens, ao ponto de elas ainda hoje me comoverem. Agora, muito bom, né? Agora eu gostaria que a Maiane, ela pudesse, já falou sobre o português amoroso, agora se ela pudesse nos presentear com a recitação de algum dos seus poemas preferidos. Preferido seu. E depois a gente vai fechar, tá? Só um minutinho, tá? Mais um minuto. A gente vai fechar com a mensagem do escritor Wilson Nogueira, para quem está iniciando como escritor ou para quem está pensando nessa caminhada, tá? Vou recitar o Português Amoroso 31, que é um livro de 100 poemas bem curtinhos, que falam da complexidade do amor, através da língua portuguesa, que é a musa maior de qualquer poeta, é sua língua. É a língua que expressa a nossa identidade, a nossa cultura. E diz assim: um dia, nas veredas gramaticais, o N e o H se apaixonaram, tornando-se um só som. Estão sempre na mesma sílaba, nunca se separam, porque o que os conduz é o carinho. Obrigada. Pessoal, é o seguinte, a minha recomendação, se eu pudesse recomendar para quem já é escritor e para quem está pensando em ser escritor, é o seguinte: insistam, né? Persistam, sejam consistentes nas ideias de vocês, não liguem para vamos dizer, as questões que querem, as questões que de repente nos tirem, né, daquele eixo de pensamento, né? Dizer, olha, eu quero ser escritor, então vou ser escritor, né? Os desafios são muitos, né? Os desafios são muitos, a gente já discutiu aqui quais são esses desafios, né? Mas a minha ideia é que vocês procurem realmente se dedicar àquilo que vocês pensam fazer. E se for literatura, que se dedique à literatura, entendeu? Independentemente de ter alguém que goste ou não goste, entendeu? O importante é que vocês estejam escrevendo, o importante é que vocês estejam se comunicando, né? Por quê? Porque cada pessoa, diz o Vargas, né? Cada pessoa é um livro, cada pessoa merece um livro. Então, cada um de nós tem essa capacidade de escrever, de se comunicar. A questão que vem depois é o desafio. O primeiro desafio é você escrever. Escreva. Né? Depois o desafio de publicar é outro desafio. O desafio de circular é outro desafio. Entendeu? Então, a minha sugestão é que vocês devem continuar com o projeto de vocês, devem ser persistentes, né? Devem ser consistentes também. Eu acho que é daí que a gente vai, é dessa vontade que a gente tira novos escritores, tira bons escritores. Né? E também não se interessa com a história de ser bom, de ser bom escritor, de ser conhecido escritor, escreva. Eu acho que cada livro, cada pessoa cumpre a sua missão, a sua função a partir do momento que faz aquilo que deseja. Muito obrigado.
nossos 3 escritores convidados. Uma honra para mim, eu tenho certeza que para os ouvintes também, né? E assim, tinha muitas outras questões a fazer. O tempo é curto, mas assim, foi maravilhoso. Não foi, gente? Sabe? Eu gostaria de um aplauso assim bem